Inteligência emocional é você ter, é você ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Eu considero essa definição um grande desafio, porque você tem aí três variáveis muito fortes, muito desafiadoras. A emoção certa. Nossa, quem vai dizer que emoção certa é essa? Que emoção certa é essa? Será que a gente tem a capacidade de definir qual é a emoção certa para ter numa determinada situação? É possível evoluir muito nisso. É possível evoluir muito nisso. É possível, pelo menos, você perceber o que você não deve ter, o que você não deve expor de emoção em determinados momentos. Mas realmente é preciso bom senso. É preciso que a pessoa tenha bom senso. E o bom senso é você exatamente perceber as coisas como elas são e fazer as coisas como elas deveriam ser. Continuamos muito subjetivamente falando que a emoção certa é um desafio por si só. Mas veja só, não acaba. Na hora certa, veja só, essa emoção teoricamente não poderia surgir em um momento que não fosse certo. Então é uma emoção certa na hora certa. E veja só, ela ainda tem que vir calibrada. Ela tem que vir na intensidade certa. Então, realmente é um grande desafio. Porque a gente tem um turbilhão de emoções e a gente fica. Essas emoções ficam surgindo dentro de nós. E a gente tem, ao observar essas emoções, a gente tem que ainda definir, decidir que elas. Qual é a certa, qual é a hora certa para ter essa emoção, ou melhor, para expressar, né? Porque aqui essa definição está falando de você expressar essa emoção. Porque você pode ter muitas emoções e ficar intimamente com elas. E aqui estamos falando de expressão. Mas eu vou mais além. Essa coisa de você aparentar ser uma pessoa emocionalmente equilibrada não é suficiente. Você tem que realmente se sentir assim. Porque isso nos traz muita felicidade. É muito, além de ser muito bonito, aparentemente, uma pessoa que tem inteligência emocional, também é muito importante para trazer para nós felicidade. Para a gente ter uma auto-percepção de felicidade, para a gente se sentir feliz, se sentir bem. Boa noite, Juliana, Net, meu amigo Dr. Isidro Marques. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Bem, então nós já vamos entrar no conteúdo que interessa, né, pessoal? Porque aí estão os três níveis. Nós temos um nível em que você é a vítima. No nível 1, você é a vítima. No nível 2, você é o observador. E no nível 3, você é o criador. Olha só. Por si só, você já poderia tirar algumas conclusões com relação a esses níveis. Mas vamos tentar localizar aqui onde é que você está. Esse nível aí, esse nível 1, que eu coloquei para você, que você é a vítima nesse nível 1. Por que é que você é a vítima? Porque é o ambiente que determina qual a qualidade das suas emoções, o que você pensa e a sua autopercepção de felicidade. Olha só, esse é o nível 1, é o nível mais básico, mas infelizmente 80 a 90% das pessoas estão nesse nível. Alguns de vocês poderão se localizar nesse nível também. E é um nível assim que traz muito sofrimento para a pessoa. Imagine você acordar todo dia para um tribunal. Um tribunal, um julgamento. Você acorda, aí você de repente a sua esposa não lhe dá bom dia. Ela está de cara feia. Seus filhos não falam com você. Você passa pelos vizinhos, também parece que eles estão desconsiderando você. Você chega no trabalho, você recebe uma negativa do seu chefe. Essa pessoa que está nesse nível 1 de desenvolvimento emocional, ela vai se sentir muito infeliz, ela vai se sentir muito pequena, ela vai se sentir angustiada, ela vai pensar, nossa, que dia terrível que eu estou tendo. E vai ter mesmo um dia terrível. Ela vai passar o dia todo com essa sensação de sofrimento mental, de que é insuficiente,
de que ela não é merecedora, que ela é pequena. E aí muitos traumas que ela já tem vão vir à tona. E como que num ciclo, ela vai perpetuar isso aí o dia todo, vai dar foco nisso e vai gastar toda a energia cerebral dela nisso. Por outro lado, essa mesma pessoa, se ela acordar e a pessoa, o cônjuge dela der bom dia, der um beijo, disser que ela é maravilhosa, os filhos beijarem, os vizinhos bajulando, ele chega no trabalho, o chefe elogia ele. Essa mesma pessoa vai considerar que esse é um dia maravilhoso. Que ela, agora eu tenho motivos para ser feliz. Hoje eu posso ser feliz. Então vejam, o ambiente determina totalmente qual é a autopercepção dela de felicidade ou de tristeza, ou de infelicidade. Pessoal, isso não funciona. Não vai funcionar nunca. Porque, primeiro, tudo é impermanente. O que as pessoas falam de nós ou conosco, mais fala delas do que da gente mesmo. Então veja, como é que eu vou condicionar a minha felicidade, o meu nível de inteligência emocional a isso, ao ambiente? Não vai funcionar nunca. E a maior parte das pessoas funciona dessa forma. Elas acham que tem que ficar esperando alguma coisa boa acontecer para elas se sentirem felizes, e ainda tem um detalhe. É uma coisa que elas acham que é boa, porque elas ainda têm esse auto-engano. Elas acham que têm alcance para saber o que é bom e o que é ruim para elas. Então elas ficam. Isso é bom, vou ficar feliz. Isso é ruim, eu vou ficar triste. Isso é bom, eu vou me arrasar, eu vou ficar muito feliz agora. Isso é ruim, eu vou me arrasar agora. É assim que elas funcionam. E qual é a consequência disso? A consequência pior de todas, porque tem várias consequências muito tristes isso. Mas qual é a pior de todas? Que as nossas ações, elas dependem muito das nossas emoções. Então, se você passou nesse dia, nesse primeiro exemplo, por situações que te desafiaram muito, te deixaram muito para baixo, as suas ações vão estar totalmente contaminadas por isso. Porque você está se sentindo pequeno, você está se sentindo mal. O que é que você vai fazer? O que é que você vai ser em consequência disso? Você vai ser intolerante, você vai ser raivoso, você não vai querer ajudar ninguém. Ora, como é que eu vou ajudar alguém se eu já sou tão pequeno, se eu já sou tão insignificante? Então você se vê muito pequenininho quando você está nesse nível. Você é a vítima. Você é a vítima do ambiente e dos outros. Você não tem autonomia para determinar nem quem você é, nem como você se sente. No nível 2 de desenvolvimento de inteligência emocional, as pessoas já, eu coloquei que eu sou o observador. Por quê? Porque em algum momento você vai descobrir que você não é os seus pensamentos e que você não é as suas emoções. Porque se você faz as suas emoções e se você faz os seus pensamentos, você não pode ser as próprias emoções e os próprios pensamentos. Ora, as emoções vêm e vão e você continua aí. Se você percebe as suas emoções e os seus pensamentos, quem é esse que percebe? É você. Então você não é as suas emoções nem os seus pensamentos. Isso aí é um passo muito importante para o desenvolvimento emocional das pessoas. Quando elas entram nesse segundo grau de desenvolvimento emocional, que elas percebem, ou segundo nível, que elas percebem que não são os seus pensamentos nem as suas emoções, eles são responsáveis, mas eles criam essas emoções e esses pensamentos, mas eles não são os próprios pensamentos e as próprias emoções. Eles dão um grande salto de inteligência emocional. Porque eles passam a ser o observador, eles passam a observar os próprios pensamentos e as próprias emoções. E aí, eles aprendem a se separar desses pensamentos e dessas emoções, se afastar, não fazer parte, não se identificam com esses pensamentos e essas emoções. E eles começam a criar mecanismos para exatamente gerenciar essa situação. Porque existem mecanismos para isso. Nós aqui mesmo já vimos em algumas lives como é que a gente gerencia nossas emoções, como é que a gente gerencia nossos pensamentos. Porque as emoções e os pensamentos, eles surgem. Nós não temos como
ter controle sobre o surgimento deles. Eles melhoram com o tempo, com esse avançar, né? De você se tornar um ninja emocional. Mas eles surgem. Você não tem como controlar o surgimento dos pensamentos e das emoções. Mas você tem como, nesse nível, já observar, perceber. Opa, eu estou tendo essa emoção. Eu estou tendo esse pensamento. E aí vem muito da questão do vocabulário emocional. Se você sabe se localizar do ponto de vista emocional, dizer como você se sente, como você está se sentindo, qual é a emoção. E você pode também, além de não dar foco a essa emoção e esse pensamento, você se torna o quê? Uma pessoa mais independente do ambiente. Você começa a perceber que a sua felicidade não depende do ambiente. Você tem autorresponsabilidade por ela. E você começa a ser uma pessoa mais estável, emocionalmente estável. O que acontece? Qual é a consequência principal disso? Novamente, as suas ações. Você vai ter ações, você vai ser uma pessoa muito mais tolerante. Você vai ser uma pessoa que ajuda os outros. Você sabe quem você é. Você sabe que não é as suas emoções e os seus pensamentos. Você sabe que não é pequeno assim, como as emoções e os pensamentos estão querendo que você seja. Então você se torna uma pessoa muito mais bondosa, muito mais tolerante, que ajuda muito mais. E, pasmem, vocês vão ser muito mais inteligentes. Uma pessoa que tem um nível emocional desses é uma pessoa muito mais inteligente. É uma pessoa muito mais agradável de você conviver. Ela tem estabilidade emocional. Porque ao mesmo tempo que quem está no nível 1 é uma sinusoide emocional, subindo e descendo, indo ao fundo do poço e voltando de acordo com o que acontece, de acordo com o ambiente, essa pessoa não. As coisas que acontecem no ambiente não fazem mais tanta diferença nas ações dela, nas atitudes, como ela se apresenta, como ela aparenta, porque não há essa variação internamente nela. Ela já aprendeu a controlar. Isso é muito interessante. Vocês estão se localizando nos níveis? Boa noite, Letícia, Thaís, Leandro Peixe, Matheus. Ô, Matheus, tudo bem, meu amigo? Um abraço para você também. Paulino, Melissa, Lu, Ângela, que bom que você está por aqui hoje. Carol, muito bem, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Em que nível vocês estão? Vocês estão no nível 1 ou no nível 2 de inteligência emocional? Se você ainda está no nível 1, é muito aceitável, porque a maior parte das pessoas está. Você precisa partir para o nível 2 imediatamente. Você precisa perceber que você não é os seus pensamentos e as suas emoções. Que você não precisa se identificar com eles. Que eles não são a verdade. É apenas o seu jeito, o seu condicionamento. Como você até hoje foi condicionado a reagir a todas as coisas. É isso que acontece. Aí, nós temos uma terceira situação que é exatamente o nível ninja de inteligência emocional. Veja, quem está no nível ninja de inteligência emocional, evidentemente, já passou pelo nível 2, o nível do observador. Você não pode passar do nível 1 para o nível 3. Você não vai ter capacidade para isso. Eu peço que você nem tente. Eu peço que se você está no nível 1, você procure passar para o nível 2. E fique um tempo nele. Se exercite. Precisa de experienciação. Só em você ouvir o que eu falei aqui, não significa que você já sabe. Você não aprende a nadar lendo livros ou assistindo aulas de natação. Você realmente tem que nadar. E aqui é a mesma coisa. Você não aprende a ser um ninja emocional só escutando o que eu estou falando aqui. Você tem que experienciar e você tem que avançar nesse processo. Então, se você está no nível 1, eu peço que você dê o primeiro passo em direção ao nível 2, que nós já explicamos aqui como é que ele funciona. E nós podemos até aprofundar em outra live essa questão, esse avanço para o nível 2, como é que você pode fazer isso. Mas, basicamente, seria você parar de se identificar com as suas emoções e seus pensamentos. Porque os pensamentos só são... nossos pensamentos, eles representam o passado. É o que a gente já sabe. É o que a gente acha que é. E as nossas emoções, elas surgem. Elas têm objetivos. E a gente precisa conhecer essas emoções. E nós também não precisamos nos abraçar com essas emoções. Porque elas falam coisas sobre nós. Elas não são o que nós somos. Então, você pode se separar totalmente disso. É por isso que a gente fala
que é possível você ter emoções desagradáveis e ser feliz. É assim. Se você está no nível 1, não. É impossível. Porque se você sentir raiva, você vai se abraçar com essa raiva. E você vai pensar que essa raiva é você mesmo. E você vai ser infeliz. Se você está no nível 2, você vai perceber que está com raiva. E você vai neutralizar essa raiva. Há mecanismos para isso. E aí você vai ser uma pessoa feliz com raiva. É possível você ter raiva e ser feliz. Você pode dizer, eu estou com raiva, mas eu sou feliz. Você pode sentir também ciúme, você pode sentir medo, mas essas coisas não vão determinar quem você é. E você poderá, sim, aumentar muito a sua percepção de felicidade. Nós não estamos falando aqui de falar da boca para fora. Nós estamos falando de uma experienciação interna, interior. Aqui nesse nível 3, que nós vamos começar a falar agora, nós precisamos descobrir como ser esse ninja, então. Eu já falei que esse ninja, ele já é um nível 2, né? Ele já experienciou bastante essa questão de estar separado dos seus pensamentos e das suas emoções. Ele não se identifica mais com os pensamentos e as emoções. Mas, além disso, ele utiliza 4 ferramentas que o nível 2 não utiliza. Porque o nível 2, ele já aprendeu a se defender. Ele já aprendeu a se separar do mundo. Ele não precisa mais do mundo. Ele é autossuficiente porque ele sabe quem ele é e ele não se deixa afetar por esse espelho social, pelo espelho que o mundo dá para ele. Mas aqui, nesse nível, nós vamos usar, eu vou passar para vocês agora, 4 ferramentas. Eu vou explicar qual é o processo principal desse nível mais elevado de inteligência emocional. E eu vou dar para vocês 4 ferramentas para vocês conseguirem fazer isso. O processo, o que é esse processo? Essa pessoa aqui, que tem um nível emocional muito elevado, eu quero que vocês... boa noite, Josefa. Obrigado pela sua presença também. Eu quero que você entenda que aqui nesse nível de inteligência emocional, essa pessoa aqui, ela olha para o futuro e traz uma emoção do futuro para o momento presente. Vou repetir. Essa pessoa aqui que está nesse nível de desenvolvimento emocional, ela busca uma emoção do futuro e traz para o momento presente. Olha só, enquanto a maior parte das pessoas utiliza as experiências, ou seja, o que o mundo dá, o que o mundo faz com ela, ela transforma numa emoção. Esse é o processo mais natural e mais básico. Esse aqui, ele traz uma emoção do futuro para o momento presente. Claro que essa emoção do futuro é uma emoção boa. Ele não vai buscar uma emoção desagradável, senão ele não seria um ninja. Mas que emoção é essa? Esse personagem, esse ninja, essa pessoa que tem um alto desenvolvimento emocional, ele usa a própria mente para, aqui estão as ferramentas, visualizar situações no futuro em que ele tem e é tudo o que ele deseja. E você pode fazer essa experiência agora. Imagine que você quer muito uma coisa. Por exemplo, você quer muito ser um grande profissional. Você, de repente, entrou agora para uma faculdade, pode ter alguém aqui que está nesse caso, ou você já terminou a faculdade, está começando na carreira, e você quer ser um grande profissional. O que é que essa pessoa que tem um grande nível de inteligência emocional faz, fora o que eu já falei? Ela se imagina nessa situação de ser um grande profissional. Ela viaja com a mente dela para lá. E ela se imagina em detalhes o que é que aconteceria quando ela estivesse nessa situação. Veja, a mente, qual é o segredo aqui? Isso é ciência, pessoal. O segredo aqui é que a mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. As emoções, elas acontecem da mesma forma. Veja você, quando você sonha com uma coisa boa que você quer, você tem emoções agradáveis, você se sente bem,
Você não quer... Às vezes, se você estiver sonhando, você não quer nem ser acordado. Vocês já passaram por isso? Pois é. Às vezes a gente se pega sonhando com uma coisa que a gente quer muito. Como seria bom? Pois quando você faz isso, a mente não sabe diferenciar o que é real, o que é real, do que é apenas imaginação. E o que é interessante, ela produz no seu corpo os mecanismos que você teria caso isso acontecesse de verdade. Aí está o grande segredo, o grande mistério. Como é que você vai fazer isso? A gente não se alongar muito. Nós temos aqui 4 ferramentas. A visualização, a meditação, emoções e pensamentos elevados e ações inspiradas. Isso aqui vai ter uma influência absurda no seu futuro. Isso aqui vai ter uma influência incrível no seu presente. Toda a sua ação vai ficar contaminada por isso. Você vai ser uma pessoa muito mais tolerante, uma pessoa com propósito, uma pessoa que sabe o que quer. Bem, a visualização é a prática de você se visualizar no futuro nessa situação que você gostaria tanto que acontecesse. E aí você vai imaginar detalhadamente o que é que você faria. Então, se você, por exemplo, quer ser um grande juiz, por exemplo, você se imaginaria nessa situação. Então, o que é que eu faria? O que é que eu faria quando eu acordo? O que é que eu faria? O que é que eu tomaria café? Como é que seria meu banho? Como é que seriam meus horários? Como é que seria? E se você realmente quer, todas essas coisas, todos esses detalhes serão muito importantes para você. E aí, é interessante, porque você já vai traçando um paralelo. O que é que eu estou fazendo agora? Será que eu estou tendo a ação dessa pessoa que eu quero ser? E você precisa ter. Você precisa agora ter as ações que você teria quando você for o que você quer ser. E aí esse processo de visualização tem que ser muito detalhado. Tem gente que faz um diário do futuro e coloca tudo que ele quer, tudo que ele deseja. E ele procura sentir as emoções que ele sentiria se já tivesse isso. É muito interessante esse processo. A partir daí, você tem que passar a maior parte do seu dia observando suas emoções e pensamentos para mantê-los elevados. Emoções e pensamentos elevados significa você ficar vigilante e se uma emoção que surgir em você não for compatível com essa visualização que você tem, você não dá foco a ela e você procura corrigi-la. Então, no caso, você quer ser um grande profissional e você está tendo uma vontade de procrastinar as coisas, uma emoção. E se você alimentar isso, você está fazendo o contrário. Você não está mantendo suas emoções e pensamentos elevados. Você está desalinhado com esse futuro que você quer para você. Então você vai corrigindo, você vai aparando essas arestas. Os pensamentos também, você tem que controlar os seus pensamentos. Eles vão surgir. Mas você sabe diferenciar o que é um pensamento elevado de um pensamento que te coloca para baixo, que te reduz, que te faz andar para trás, recuar, desistir. Isso não são pensamentos elevados. Pensamentos elevados são pensamentos que estão alinhados com o futuro que você deseja, com as coisas boas que você quer, não que estão alinhados com o medo de você não ter essas coisas. E aí as suas ações vão ser altamente inspiradas. A ação inspirada não é uma ação reativa, não é uma reação que você sempre tem, é uma ação. Com certeza você está cheio de reações. Você reage sempre do mesmo jeito a tudo. Nesse nível aqui, você tem que parar com isso. Você tem que escolher qual é a sua próxima ação. E elas têm que ser ações inspiradas, baseadas nessas emoções e pensamentos elevados e alinhadas com a sua visualização. E aí, para fechar, você tem que fazer meditação. Porque a meditação, ela tem uma interseção. Todas essas 4 ferramentas, elas têm uma interseção entre si. Elas se tocam. Então, na meditação, ela se torna muito importante porque você revisita quem você é. Você se afasta totalmente dos seus pensamentos e das suas emoções. Você alinha o seu corpo com a sua mente. E durante a meditação, você pode fazer visualização. Não há problema nenhum. E durante a visualização, você pode também controlar os seus pensamentos e as suas emoções. Se torna muito importante essa 4ª ferramenta também. Um detalhe importante, pessoal, é que a gente não pode... Quem pratica meditação, inclusive foi o vídeo de hoje que eu postei no Instagram, quem faz somente a meditação,
Normalmente faz uma parte do dia, o começo do dia ou o fim do dia, e fica ali de 5, 10 minutos. Às vezes os mais ninjas ficam 30 minutos. Isso aí, pessoal, não é suficiente. Por isso que eu coloquei aqui. Muito bem, boa noite. Nath, Ivanilde, Andréa, tá de volta? Guto, Vitor, Luciana, aliás, Lúcia Maria. Boa noite. Quem tá chegando por agora, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela toda, mas veja o final agora. Então, veja, eu coloquei aqui que as pessoas que fazem a meditação, elas têm um período de atenção, que a gente tá vendo aqui, esse período de atenção, e elas têm depois um período de inconsciência durante o dia. Elas são dominadas, essa inconsciência aqui significa você ser dominado pelas emoções e os pensamentos. Aí você deixa de ter pensamentos e emoções elevados, você deixa de ter ações inspiradas, você começa a ser uma pessoa reativa. Então não adianta você meditar e voltar a ser quem você era a maior parte do dia. Você tem que passar o dia todo focado em ter pensamentos e emoções elevadas. Você pode fazer a visualização a todo momento, meditar, voltar para dentro de si, para saber quem você é. Senão você nunca vai conseguir. Essa aqui é a verdade. Você nunca vai conseguir. Porque eu quero dizer para você o seguinte: não se engane. Esse ninja emocional, ele não está no futuro. Ou mesmo o nível 2 de inteligência emocional. Você não pode ir para o nível 2 de inteligência emocional amanhã ou mês que vem. Você só pode fazer isso agora. O controle emocional não está na chegada, está no caminho. Não existe esse dia que você vai chegar lá e dizer: hoje eu controlo minha emoção, hoje eu sou uma pessoa que tem inteligência emocional. Não. Você só pode começar agora. Você só pode ter inteligência emocional agora. Você não pode ter inteligência emocional amanhã. No passado eu nem falo. Você tem que começar agora. E, claro, existe essa questão da experienciação, que eu já falei para você. Você não aprende a ter controle emocional me ouvindo falar aqui. Você tem que realmente partir para ação, mãos à obra. Tá? Então, vai para o nível 2, observa teus pensamentos, tuas emoções, se separa deles, percebe que você não é, você os faz. Eles são coisas que você faz. Se você consegue percebê-los, é porque alguém percebe. Quem é esse alguém? É você. Aí você começa a praticar essas 4 ferramentas da visualização, dos pensamentos, emoções e pensamentos elevados, das ações inspiradas e da meditação. Aí você vai avançar muito. Aí você vai perder o hábito de ser quem você é. Porque, olha, eu vejo muita gente dizendo: seja você mesmo, seja autêntico. Não, não seja você mesmo. Melhore. Pare com essas coisas. Pare com ter sempre as mesmas emoções e os mesmos pensamentos sobre tudo e a todo momento. Melhore. Perca o hábito de ser quem você é. Se você fizer isso que eu estou falando aqui, você vai perder o hábito de ser quem você é. E a cereja do bolo que eu quero trazer para vocês aqui. Isso que eu falei para vocês aqui faz parte do modelo da manifestação. O segredo que as pessoas falam por aí. Esse segredo de você conseguir o que você quer. Tem um filme até, O Segredo. Aqui eu partilhei com vocês uma parte desse segredo. É o modelo da manifestação. É assim que as pessoas manifestam as coisas que elas querem na vida delas, tá? Está dentro desse contexto aqui. E eu quero que vocês, depois a gente pode fazer uma aula sobre manifestação, tá bom? Uma live sobre manifestação. E para encerrar a nossa live, já são 19h35, como eu prometo sempre a vocês, um curto espaço, você fica aqui comigo e eu jogo o conteúdo para você e basta você começar a aplicar. Olha aí, gente, ser bem-sucedido, ter controle emocional, ter qualquer coisa, você pode colocar qualquer coisa aí, ser feliz, é ter uma vida que você não quer fugir dela. Quem tem controle emocional não busca alternativas de prazer rápidas, a dopamina barata, para ser feliz e para ter esse controle emocional. Não. É realmente um exercício muito gratificante isso. De você perceber que você tem que ser para ter.